Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Adriana. Nossa aula será em Geografia. E para iniciar nossa aula de hoje, eu vou contar uma história para vocês. A história que eu vou contar está neste livro aqui. Este livro tem o tema Tarsila e o Papagaio Juvenal. Quem escreveu essa história foi Mércia Maria Leitão e Neide Duarte. E quem fez as ilustrações foi Nilton Bueno. Você lembra o que são ilustrações? As ilustrações são os desenhos. Muito bem. Essa história que eu vou contar para vocês, ela foi baseada na obra da Tarsila do Amaral. Essa tela aqui. Essa tela tem o tema O Vendedor de Fruta. E ela foi o vendedor de frutas. E ela foi pintada em 1925. Vamos conhecer essa história? Vamos ver o que fala esse livro? Então vamos lá. Tem o tema Tarsila e o Papagaio Juvenal. Quem escreveu essa história foi Mércia Maria Leitão e Neide Duarte. E quem fez as ilustrações do livro, foi Nilton Bueno. Nilton Bueno foi quem fez as ilustrações do livro. Você lembra o que é ilustrações? As ilustrações são os desenhos que tem no livro. Muito bem. Essa história que eu vou contar para vocês, ela foi baseada nessa obra de arte aqui. O Vendedor de Frutas, da Tarsila do Amaral. Esta tela é pintada a óleo por Tarsila do Amaral e foi pintada em 1925. Vamos conhecer o que fala essa história? Vamos conhecer então. Tarsila e o Papagaio Juvenal. No meio do rio, na ilha distante, mora Juvenal, o papagaio falante. Colorido por fora, as frutas adora. Elas têm cor e gostoso sabor. Ele come acerola, melancia e carambola. Engole jabuticaba, caju e goiaba. Bica o mamão, a banana e o melão. O rio leva os pescadores. O rio traz os vendedores. E do leva e traz, lá e vem um rapaz, as frutas mostrar, sempre a cantar. Quem vai querer? Laranja cheirosa, abacaxi docinho, olha a manga gostosa. Juvenal tagarela, se achando tal, repete o final. Cheirosa, cheirosa, docinho, docinho, gostosa, gostosa. Olha aqui o Juvenal. Da palmeira alta, o papagaio salta num voo ligeiro. Encontra o barqueiro. É o lugar ideal. No balanço das águas, com cheiro de frutas e amizade legal. Olha aqui onde está o Juvenal. E o mundo colorido que Juvenal sonhou, nesse quadro ficou. Mas quem será que pintou? Quem pintou eu já falei para você. Você lembra? Quem pintou este quadro, a obra de Tarsila do Amaral? Quem pintou este quadro, né, foi Tarsila do Amaral. O Vendedor de Frutas.
Frutas fresquinhas. Quem vai querer? Gostaram da história? Você sabe por que eu contei essa história? Muito bem, vou explicar. Essa história é o tema da nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre paisagem. Vamos falar sobre paisagem natural e paisagem modificada. Você sabe o que é uma paisagem? Paisagem é tudo aquilo que a nossa vista consegue alcançar. Tudo que nós enxergamos à nossa frente é um tipo de paisagem. Vou dar um exemplo para você bem simples. Quando acordamos, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos, certo? Muito bem. E quando você abre os seus olhos, o que você vê à sua frente? Tudo que você vê à sua frente é um tipo de paisagem. A paisagem pode ser natural ou modificada. Quando você abre o portão da sua casa e vai olhar lá na rua, o que você vê? Você vê a rua, você vê as casas, você vê as árvores. Tudo que você vê é um tipo de paisagem. Sabia? Muito bem. Então, a paisagem ela pode ser natural, quando ela tem elementos naturais. E ela pode ser modificada, quando o homem modifica a paisagem. De que forma o homem modifica a paisagem? Ele modifica a paisagem fazendo construções. Então, ele constrói casas, ele constrói prédios. E por que a necessidade de construir? Necessidade de construir para fazer as moradias, as escolas, hospitais. E à medida que a população vai crescendo, há mais necessidade de construir. Então, a paisagem vai mudando. O homem vai modificando a paisagem. Eu trouxe para vocês hoje uma maquete que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu trouxe uma maquete da paisagem natural. Vamos observar? Observe aí na sua tela. Observe essa maquete. É a representação de uma paisagem natural. Vamos observar o que estamos vendo. O que você consegue visualizar aí da sua casa? Tem as árvores, vários tamanhos de árvores. Tem uma cachoeira. Muito bem. Tem as pedras. Tem as flores. Tem os animais. Estão vendo? Então, aqui nós temos a representação de uma paisagem natural. Aqui tem vários elementos que compõem essa paisagem natural. Por que ela é uma paisagem natural? Porque só tem elementos construídos pela própria natureza. Não tem outras construções feitas pelo homem. Não tem casas, não tem estradas, nem ruas, nem outro tipo de construção. Veja que os animais estão aqui, compondo esta paisagem. Mas os animais, eles são livres. Então, daqui a pouco, os animais, eles vão sair da paisagem e vão para outros lugares, certo? Vão para outras árvores, para outros ambientes. Então, os animais, eles estão aqui apenas para compor a paisagem. Mas você sabia que essa paisagem, ela é natural? Você já sabe. Mas você sabia que a própria natureza também faz modificações? As ações da própria natureza. Um exemplo é, quando está muito seco, a cachoeira, ela vai ficar com menos água. Quando começam as chuvas, o que acontece? A cachoeira vai começar a encher. Assim, também os rios, os lagos, e tudo isso vai transformando a paisagem. A própria natureza está transformando a paisagem. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de transformações que ocorreram pela ação da própria natureza. Olha esta imagem. Essas rochas, elas foram esculpidas pela ação do vento. Isso mesmo. O próprio vento foi soprando nas rochas e elas foram ficando assim naturalmente. Então, aqui houve uma transformação da natureza. Não foi o homem quem construiu, certo? Vou mostrar uma outra imagem. Essa aqui.
Olha, veja que é uma imagem que tem elementos naturais, mas tem um elemento que o homem construiu aqui, ó, a cerca de arame. Então, foi construída pelo homem. Automaticamente, esse campo também foi o homem quem construiu. Mas aqui eu quero mostrar para vocês o que a natureza causou. Que transformações? Essa aqui, ó, essas rachaduras que foram feitas pela ação da chuva. Então, com a chuva, a terra estava muito seca e acabou o quê? A paisagem foi se transformando, certo? Pela ação da própria natureza. Deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês. Essa aqui. Estão observando? Vamos observar aqui o que está sendo transformado pela natureza. A água do mar vai batendo aqui na superfície da terra e ela automaticamente vai se gastando. Então, é uma ação também da natureza. Essa mesma ação pode ocorrer nos rios, e se desgastando e a natureza vai se transformando, vai se moldando. Então, aqui não é o homem que está modificando a natureza. A própria natureza está mudando. Mas é uma ação natural, certo? Vou mostrar uma outra imagem para vocês. Vamos observar essa imagem. Vocês acham que esta imagem aqui é uma imagem de uma paisagem natural? Ou será que é uma paisagem modificada? Vamos observar os elementos? Temos bastante árvores, mas veja que o homem construiu aqui uma estrada, outra aqui, construiu uma moradia, certo? Tem uma cerca, ele limpou essa área todinha, tirou as árvores. Então, aqui nós temos uma paisagem modificada. Essa paisagem foi modificada pelo homem. Então, o homem sentiu a necessidade de construir a sua moradia. Para isso, ele fez a modificação da paisagem. Essa paisagem aqui não é na cidade, é no campo, né, na zona rural, onde fica bem afastado da cidade. Então, tem vários elementos naturais da paisagem natural, mas também tem elementos culturais, elementos que são construídos pelo homem. Os elementos culturais são esses que o homem constrói. Deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês. Olha que bonita, vamos observar? Essa imagem, vocês acham que é uma paisagem natural ou é uma paisagem modificada? Se você disse que é uma paisagem modificada, parabéns! É uma paisagem modificada. Vamos ver os elementos dessa paisagem? Então, tem aqui a rua, tem o semáforo, tem a calçada, tem a faixa de pedestre, tem a ciclovia, que é onde os pedestres andam, né, de bicicleta. Tem aqui a parte da areia, do mar. Lá atrás tem as montanhas, certo? Então, nós temos elementos naturais e temos elementos culturais, elementos que foram construídos pelo homem. Vocês compreenderam o que é paisagem natural e paisagem modificada? Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje acabou. Mas para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.